told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem mais importantes o incisos 1 e o inciso 5. As formações de expressão e os conjuntos urbanos e sítios, valores históricos, paisagísticos, artísticos, arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos. O artigo 4º da Constituição Brasileira, que em seu inciso 3º fala sobre a autodeterminação dos povos. A Lei 6.001 em 73, também conhecida como Estatuto do Índio ou Estatuto dos Indígenas, que em sua extensão regulamenta a situação jurídica dos índios e as comunidades indígenas com o propósito de preservar a sua cultura e entregá-los de forma progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Porém, este mesmo Estatuto, em seu artigo 65, determinava que o Poder Executivo concluísse a demarcação de todas as terras indígenas no prazo de 5 anos de sua publicação, isto é, 21 de dezembro de 78. O prazo não foi cumprido, e o artigo 67 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal renovou este prazo para a União Federal concluir a demarcação das terras indígenas por mais 5 anos, contados a partir da promulgação da nova Constituição, que se esgotou em 5 de outubro de 93, e a União, até os dias de hoje, ainda não concluiu a demarcação de todas as terras indígenas. Outro exemplo a ser apresentado, a OIT 169, Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais, de 1989, observa que muitos povos, nações, não tinham poder de gozar plenamente dos direitos fornecidos pelo Estado. Usou seus artigos para reforçar que os governos assumissem esses papéis em relação a esta parte vulnerável e presentes locais não urbanos de seus países. Entre os artigos mais importantes, podemos citar o artigo 2º. Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com participação de povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com visitas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito à sua integridade. O 2º, essa ação deverá incluir medidas que assegurem aos membros desses povos o gozo em condições de igualdade dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população. A linha B, que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições e as suas instituições. Olá, meu nome é Christian Ariel Seremeuá, sou indígena Chavante com ascendência Guarani e Andeva. Ou seja, eu pertenço a 2 dos mais de 300 povos nativos que resistem aqui no Brasil, somando mais de 270 línguas diferentes, com uma estimativa de quase 1 milhão de indivíduos espalhados em aldeias e cidades em todo o território brasileiro. E se falar que não existe indígena no Brasil,
tá mentindo. Também nos cumpre ressaltar a alínea A do artigo 5º da mesma convenção. Deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, culturais, religiosos e espirituais próprios dos povos mencionados. Dever-se-á levar na devida consideração a natureza dos problemas que sejam apresentados, tanto de forma individual como coletiva. Mas mesmo assim, ainda é possível visualizarmos falhas da atual gestão governamental com os princípios e os artigos desta convenção, que o Brasil é signatário há mais de 30 anos. E não podemos permitir que tais violações nos façam esquecer também de que há resultados positivos proeminentes das leis criadas em outras gestões como a educação para os indígenas, políticas afirmativas para a inclusão nas escolas e universidades. Em 2012, foi sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff a Lei nº 12.711 de 2012, conhecida como a Lei das Cotas, que garante as reservas de 50% para negros, estudantes de escolas públicas, baixa renda e indígenas e quilombolas, nas universidades federais, bem como os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, ficando a critério das universidades a distribuição das vagas para as categorias. O ato de inserir tais categorias no ambiente acadêmico proporciona que uma grande fonte de conhecimento chegue aos indígenas entregados à sociedade, proporcionando a eles uma chance maior de alcançar carreiras em diversos campos e trazer melhorias para a sua vida, seus familiares e suas comunidades. A representação e representatividade dos povos indígenas neste e em outros ambientes educacionais apresenta eficácia, diminuindo ao longo do prazo as desigualdades e contrastes da sociedade. Ainda possibilita que nós, brasileiros, compensemos os povos minoritários e originários pela imensa dívida histórica que temos com eles ao fim da colonização. O Censo da Educação Superior de 2016 constatou que mais de 49 mil indígenas estão hoje no ensino superior. 12.348 estão na rede pública, 25% deles. 36.678 estão nas universidades privadas, 75% deles. E nas instituições, o acesso foi muitas vezes possibilitado por programas como o ProUni e o FIES. Dos 12.348 indígenas matriculados nas universidades públicas, conforme cruzamentos de dados e informações do INEP 2016, o G1 2018 afirma que apenas 5.679 deles recebem auxílio permanência, que ajuda na batalha contra a evasão desses estudantes. Outro exemplo de ação afirmativa que visa a inclusão de pessoas indígenas no ambiente acadêmico são os chamados vestibulares indígenas, que se tratam de processos seletivos criados por algumas universidades brasileiras como a UNB e a Unicamp, aplicados anualmente desde o início dos anos 2000. Eles já demonstraram a grande eficácia, reconhecendo e validando as experiências vindas das escolas indígenas, presentes nas aldeias e contemplando a realidade de muitos estudantes oriundos de escolas não urbanas. As dificuldades são muitas. O caminho para a inclusão ativa e por completo ainda é árduo e longo, mas são ações como essas que possibilitam a inserção de pessoas, como os povos originários, no mercado de trabalho, como veremos no bloco a seguir. Segundo bloco, o trabalho indígena na atualidade. Não só no Brasil, mas ao redor do mundo, é de conhecimento geral que os povos nativos, independente de onde estão inseridos, participam da parcela da sociedade mais afetada pela pobreza, marginalização e exclusão. E antes de eu continuar com essa história, é necessário que eu enfatize aqui. Não existe salário indígena. Não existe nenhum tipo de auxílio que o governamental paga às pessoas indígenas sobreviventes em várias partes do Brasil inteiro, só porque elas existem, que as deixa ao ponto de não necessitar trabalhar. Não existe salário indígena. Continuando. Olhando para o passado, notamos como os povos nativos foram indispensáveis aos negócios açucareiros, de forma que foram explorados e escravizados de diversas maneiras, sendo incluídos em trabalhos forçados, campesinato e aculturação, além de sofrerem com perdas culturais através de imposições religiosas durante os séculos XVI e o início do século XVII. Na atualidade, vários indígenas habitam em áreas urbanas, procurando ter qualidade de vida melhor para suas famílias e melhores oportunidades. Entretanto, ainda notamos dificuldades para se deixar boa parte dos direitos relacionados ao direito do trabalho digno para esses povos, apesar do direito a cotas.
tornando essas comunidades mais vulneráveis a situações com práticas trabalhistas ilícitas e marginalizadas, além de insalubres, com alta carga de serviço e baixa remuneração. Contudo, apesar das dificuldades, vários indígenas estão ocupando seus devidos espaços por direito, ainda que gradualmente destacando-se o crescimento dos indígenas nas universidades, que, de acordo com os dados mais recentes do Centro de Educação Superior, do INEP 2018, registrou 57.606 indígenas matriculados, o que corresponde a 0,68% do total, e representa um crescimento de 695% em relação a 2010. ODS 08 da ONU. Trabalho decente e crescimento econômico. O conceito de trabalho decente foi formalizado em 1999 pela Organização Internacional do Trabalho e pode ser definido como trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. A ODS número 8 da ONU define como seu principal objetivo promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todas e todos. Em sumo, como já dito anteriormente, os indígenas enfrentam barreiras e desvantagens no mercado de trabalho, uma vez que, em regra, não tem sido fácil o acesso à educação e à formação profissional. Além disso, seus conhecimentos e habilidades muitas das vezes não são valorizados ou demandados. Dessa forma, a OIT e seus constituintes estão abordando cada vez mais a situação trabalhista, inclusive dos povos indígenas e tribais, por meio das convenções fundamentais sobre o trabalho, garantindo a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo dos direitos de negociação coletiva e eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, também a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Durante a exibição do bloco a seguir, teremos de uma forma mais explícita a apresentação de algumas das principais razões que explicam o fato de que, apesar de estarmos muito próximos do prazo limite para a total aplicação das ODS, que é 2030, nós, enquanto país, estamos muito longe de alcançar tudo o que foi estipulado dentro dela. Terceiro bloco: racismo anti-indígena, genocídio cultural, leis e projetos criados para coibir essas práticas, exemplos de casos de racismo criativo e entre outros métodos. As mais cruéis do racismo existentes muitas vezes ignoradas por políticas públicas e por pessoas na sociedade, pois essa está enraizada no pensamento brasileiro desde a colonização. E essa face é o racismo anti-indígena. O racismo anti-indígena se classifica de várias formas, desde o ato de utilizar símbolos, vestimentas e tatuagens de origens tribais por pessoas não indígenas, passando também pelo uso de expressões como pega no laço, programa de índio e etc. Também podemos observar no uso do termo selvagem como forma de insulto ao aculturado e diferente e a denominação de incapaz dada aos indígenas urbanos que não abandonaram por completo seus costumes e adereços no momento de sua integração à sociedade. Se colocam desta forma no mercado de trabalho, no ambiente escolar e também a nomeação de relaxado, que é dada a esta categoria pelos olhos de pessoas não indígenas, já que esses povos nem sempre seguem os padrões de organização, habitação e vestimenta visto em outras pessoas. As leis existentes para combater o racismo antinegro, como a Lei nº 1716, de 5 de janeiro de 89, o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, e entre outras, se estendem para combater o racismo indígena por interpretação. Porém, é necessário que observemos a existência das diferenças singulares das formas direcionadas dos ataques praticados contra cada uma dessas minorias. E com a gestão atual, tem se tornado cada vez mais difícil fazer com que denúncias de tal crime e de várias outras formas de discriminação a órgãos como o Ministério Público, já que, como iremos demonstrar a seguir, ex-ministros do atual governo e até mesmo o presidente da República já foram vistos insultando
e atacando os povos indígenas, e até o presente momento não receberam punição alguma por isso. O genocídio cultural, também chamado de etnocídio, isto é, a junção das palavras etnia e genocídio, quando se referem ao morticínio de uma etnia específica, é o ato de exterminar culturas através de ato de opressão ou assassinato mesmo. Os exemplos na antiguidade vão da Inquisição da Igreja Católica até os genocídios das culturas judias e romanas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Mas no Brasil, em relação aos povos originários, temos como exemplo, no passado, a conversão em massa ao cristianismo imposta primeiramente pelos jesuítas, mas também presente ainda hoje em casos como o acontecimento no ano passado na reserva de São Francisco, no estado do Amazonas, onde missionários e pastores evangélicos começaram a espalhar em algumas aldeias mitos e mentiras sobre a vacina contra o vírus do Covid-19, impedindo a entrada de agentes de saúde, dificultando que esses povos originários fossem imunizados e, por consequência direta, sofressem o risco da morte pela doença. Um outro exemplo brasileiro existente no passado, que possui exemplos em casos atuais, o impedimento que indígenas se matriculem em escolas e universidades urbanas, como demonstrou o caso da estudante amazonense que, em 2016, apesar de já ter sido aprovada no vestibular, que por pouco não foi impedida de se matricular na UFMGS, pois a instituição não queria aceitar o documento original RANI, Registro Administrativo de Nascimento de Indígena, dado pela jovem no momento da inscrição. Após a repercussão do caso na mídia, a Justiça Federal determinou o documento como válido. E nos dias de hoje, o problema da discriminação contra a categoria segue sendo visto, inclusive, através da negligência governamental e também do extermínio propriamente dito. Com os riscos e preocupações que a população nativa do Brasil enfrenta desde os tempos da colonização europeia, os povos indígenas do Brasil têm sofrido perseguições, ataques e doenças que contribuem para seu extermínio. Paiqui e Tamanduá, os dois últimos habitantes conhecidos dos que vivem na terra indígena Piripicura, também receberam na última sexta-feira, dia 17, uma notícia que os aliviou, não sem antes viver dias de apreensão. A portaria de restrição do uso da terra localizada em Colniza e Rondolândia, no norte do Mato Grosso, onde vivem isolados, venceria no dia 18 de setembro, e as suspeitas eram que a FUNAI não a prorrogaria, pois a proteção legal foi mantida por mais 6 meses, e a decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Os Piripicuras são sobreviventes do processo de extermínio, que teve início da década de 1970, quando latifundiários com o apoio do governo estadual se instalaram na região do Mato Grosso e desmataram áreas gigantescas. Segundo a FUNAI, a população indígena do Brasil em 1500 equivalia a aproximadamente 3 milhões de habitantes, dos quais cerca de 2 milhões estavam estabelecidos no litoral por volta de 1650. Esse número caiu para 700 mil, e em 1957 chegou a 70 mil indígenas, número mais baixo registrado. A partir daí, a população indígena começou a crescer. De acordo com o último censo demográfico, realizado em 2010 pelo IBGE, há 896,9 mil indígenas no país, equivalente a 29,9% da população estimada para 1500, quando começou a colonização. Outra forma de perpetuação do genocídio indígena é a ação feita pelo garimpo ilegal. Exemplo, em 2016, quando os povos Kaiowá e Guarani, após entrarem em uma fazenda de municípios de Caraparó, para reivindicarem a terra que havia sido declarada ainda naquele ano pela então presidente Dilma Rousseff como território indígena, foram atacados a tiros pelos fazendeiros locais. O ataque resultou na morte de um indígena atingido enquanto prestava socorro a mais 6 feridos. Já em 16 de outubro de 2021, uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em combate ao garimpo ilegal da terra indígena Yanomami, em Roraima, prendeu 13 pessoas, além de apreender 64 aeronaves. A região tem sido alvo do garimpo ilegal de ouro desde a década de 80.
Porém, nos últimos anos, essa busca pelo minério se intensificou, causando além de conflitos armados, a degradação da floresta e a ameaça à saúde dos indígenas que lá vivem. Entre as aeronaves apreendidas durante a operação estão aviões e helicópteros usados por garimpeiros para chegar até a terra em Yanomami. Além disso, também foram apreendidos 2 quilos de mercúrio, muito utilizado para separar e extrair o ouro de rochas ou da areia, extremamente prejudicial ao meio ambiente e à saúde. 75 mil litros de combustível, 611 munições e 500 metros de mangueiras de garimpo e 1.350 quilos de cassiterita. A maior parte teria sido apreendida na região Uraricorera, rio do qual os garimpeiros teriam extraído minério. A invasão garimpeira causa contaminação de rios, agregação da floresta e também males para a saúde dos Yanomamis, principalmente para as crianças que enfrentam desnutrição por conta do escasseamento de alimentos. Mas, além disso, a presença do garimpo ilegal na terra já resultou em cenários muito mais drásticos, como no dia 28 de julho deste ano. Um jovem indígena foi atropelado por um dos aviões usados pelos garimpos. O acidente aconteceu em uma pista da comunidade Omochi, em Roraima. Edgar Yanomami tinha 25 anos e morreu na hora. Segundo o presidente do Conselho de Saúde indígena Yanomami, que divulgou a denúncia, os indígenas que vivem em Omochi disseram que os garimpeiros ainda tentaram suborná-los com ouro para que eles não divulgassem nada sobre o atropelamento. Ainda em 2021, o Brasil foi citado no Conselho dos Direitos Humanos da ONU como caso de risco de genocídio, devido aos crimes contra as populações indígenas. Desde o seu início, em 2019, a gestão do governo presidente Jair Bolsonaro vem agravando as preocupações da população indígena. Os chefes de Estado mantêm uma postura arbitrariamente contrária aos interesses desses povos, além de prestar várias declarações preconceituosas e ofensivas e implementar medidas que os ameaçam e os prejudicam. Ainda no final de sua campanha para a presidência em 2018, ele declarou: "Não podemos ter ambientalismo xiita no Brasil. Vamos acabar com a indústria da demarcação de terras indígenas." Assim, Jair Bolsonaro é o primeiro presidente brasileiro nos últimos 35 anos a não instituir nenhuma só terra indígena ou reserva ecológica, paralisando nos últimos 3 anos todos os processos nos quais os indígenas reivindicam o direito de usufruir das terras que habitam ou foram habitadas por seus antepassados. Direito, diga-se de passagem, garantido pela Constituição Federal de 1998. Além disso, Bolsonaro defende que as terras indígenas sejam abertas para atividades econômicas de grande escala, como a mineração e o agronegócio. Em várias ocasiões, afirmou que os indígenas não podem continuar sendo pobres em cima de terras ricas, referindo-se principalmente aos depósitos minerais presentes em territórios indígenas da Amazônia. Em 9 de agosto de 2021, o Tribunal Penal de Haia recebeu uma denúncia da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também conhecida como APIB, contra Bolsonaro, acusando Linas de cometer crimes contra a humanidade e genocídio por ter incentivado a invasão de terras indígenas por garimpeiros ilegais. A APIB disse: "Acreditamos que estão em curso no Brasil atos que se configuram como crimes contra a humanidade, genocídio e ecocídio", declarou Eloy Terena, coordenador jurídico da APIB, e um time de 8 advogados indígenas que assinaram o comunicado. Além dessa e outras 2 denúncias contra o presidente brasileiro já haviam sido apresentadas ao TPI. No início deste ano, os caciques Raoni e Almisrui registraram em uma denúncia acusando o avanço do desmatamento e das queimadas na Amazônia. Os ataques do governo Bolsonaro são postos indígenas e o desmatamento das agências ambientais e desmantelamento, de agências ambientais brasileiras como o IBAMA e o ICMBio. A denunciação aponta
que Jair Bolsonaro, como responsável direto pelas mortes e pelas violações de direitos contra os povos indígenas brasileiros. Em maio de 2021, a Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas, FAMIDT, denunciou o presidente da República como responsável pela grave situação de contaminação das comunidades indígenas pela Covid-19 e pelo extermínio dos povos indígenas da região amazônica consequente de tal contaminação. Assim como outras doenças, como a varíola e o sarampo e a febre amarela, a Covid-19 tem exercido um grande papel no extermínio da população indígena no país. As dificuldades encontradas por esses povos em obter atendimentos de saúde denunciam sua vulnerabilidade ao vírus. Segundo dados oferecidos pela CESAL, Secretaria Especial de Saúde Indígena, foram registrados 812 óbitos em função do vírus e 53.422 casos confirmados em terras indígenas. Apesar dos números divulgados pelas instituições federais, a PIB alega falta de transparência nos dados da Covid-19 em relação aos povos indígenas. Segundo dados do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, organizado pela articulação, há um total de 1.207 indígenas mortos pelo vírus e 59.234 casos confirmados. Diferente dos números oficiais, esse levantamento leva também em conta o tanto de número de indígenas que vivem em territórios tradicionais quanto os que vivem em contexto urbano. Segundo a PIB, o primeiro caso confirmado da contaminação entre indígenas brasileiros foi de uma jovem de 20 anos do povo Cocama, em 25 de março de 2020, no município amazonense Santo Antônio do Içá. Hoje, os Cocamas são o terceiro povo mais afetado pela doença, com 59 óbitos confirmados, seguindo o Chavante e os Terrena, com, respectivamente, 79 e 65 mortes registradas. A seguir, apresentaremos formas de apoiar os movimentos indígenas nas ruas e dentro de casa, para que vocês possam auxiliar nas lutas desses povos originários a partir de ações que realmente fazem a diferença dentro da vida de cada uma dessas pessoas. Ao longo da história do Brasil, os povos indígenas foram sistematicamente suprimidos, assassinados e marginalizados, como demonstrados nos blocos anteriores. Para que essas populações continuem replicando suas culturas e tenham as oportunidades, os espaços e as vozes que merecem, é necessário apoiar o trabalho de organizações que trabalham para proteger os indígenas, como exemplo a CPI-SP, Comissão Pró-Índio de São Paulo, que atua com indígenas quilombolas para o desenvolvimento de direitos territoriais, culturais e políticos, procurando contribuir com o fortalecimento da democracia e o reconhecimento dos direitos das minorias étnicas. Também a CTI, Centro de Trabalho Indigenista, que visa que as comunidades reduzam a dependência em relação ao Estado e a outras agências assistenciais, assumindo o controle de todas e quaisquer intervenções em seus territórios. A Rio Negro, Nós Cuidamos, é uma iniciativa de Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro para apoiar 650 comunidades de 23 etnias na luta contra o coronavírus. Algumas dessas organizações aceitam doações em seus próprios sites. Mas ajudar uma comunidade prejudicada como esta está além do dinheiro, como a disseminação de informação. E você também pode estar contribuindo, visto que mesmo atualmente temos diversas pessoas que não sabem nada sobre um assunto que deveria ser do conhecimento de todos os brasileiros. Agradecemos a atenção de todos que assistiram a este vídeo. Por favor, continue se informando sobre a causa e continue apoiando os movimentos indígenas como você puder. Muito obrigado.